dia, tudo bem? Hoje é o último domingo do mês de novembro, o final do ano está se aproximando, né, professor Celso? Bom dia ao senhor, tudo bem? Bom dia, Antonella, bom dia a todos, bem-vindos à nossa programação. Isso mesmo, sejam bem-vindos e o Agrofag está cheio de informação. Vamos falar sobre a ferrugem asiática, doença que ainda preocupa produtores de soja. A ferrugem asiática, a ferrugem da soja, inicia sempre em folhas baixeiras. É lá que a doença começa a evoluir. E ela vai então se propagando para as folhas superiores depois, se o agricultor não tomar as medidas cabíveis, né? O IDR Paraná orienta sobre o controle e o combate dessa praga. Nós temos na região de Cascavel 7 locais que estão equipados com microscópio. Nós podemos resumir isso em quê? Num pequeno laboratório onde os nossos profissionais devidamente treinados, eles fazem a leitura da ferrugem nas lâminas, ver se ela aparece ou não aparece. Drones auxiliam na pulverização das lavouras. A Isa na Fazenda traz dicas sobre o cultivo da melancia. E nós, como bons brasileiros, somos um dos maiores consumidores desta fruta que vem crescendo e ganhando destaque. O Brasil é o 4º maior produtor mundial e, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano de 2020, nós produzimos 2,3 milhões de toneladas. Repovoamento com peixes marca ações do Dia do Rio. Uma ação movida pela preservação ambiental. Foi assim que 2 importantes mananciais da nossa cidade, o Rio Cascavel e o Rio Saltinho, receberam novos moradores. No quadro Vida de Agrônomo, acompanhamos o dia a dia da Dandara Pérez. É só o início, na verdade, né, de uma caminhada. Estou aí há 10 meses no dia a dia do campo, realmente atuando como engenheira agrônoma, né? E agora é sempre um desafio diferente a cada dia, né, que a gente tem, e cada desafio é uma evolução. Você conhece a princesa do agro? Mangueira do narguilé? Não, foi sim, pra mim cortar pasto pra levar pros porcos. Aliás, podia ser eu e você, né? Mas tu prefere ficar aí dormindo até meio-dia. Essa semana nós conversamos com ela aqui na FAG. Essa vivência no campo para você, você demonstra ela nas suas redes sociais e você sente que bastante gente se identifica. Sim, bastante gente, até gente de cidade grande, que às vezes não tem o contato, começa a se sentir mais próximo da roça, começa a ver o dia a dia do agricultor. Traz uma novidade para quem não tem ligação com a roça, né? O Agrofag começa agora. Começamos o programa falando sobre a utilização de drones nas lavouras, uma prática que está se tornando cada vez mais comum. Essa semana, aqui na Fazenda Escola, por exemplo, o equipamento foi utilizado para a pulverização do milho. Com o avanço da tecnologia, os drones estão cada vez mais presentes nas lavouras e desempenhando funções variadas. Nesta área aqui da Fazenda Escola, onde foi plantado o milho, eles estão desempenhando até o serviço de pulverização. Quem nos conta mais sobre isso é o Helmut, que é gerente da Fazenda Escola. Helmut, por que o drone foi utilizado nessa aplicação? Então, o drone surgiu como mais uma ferramenta para nós trabalharmos, né? Normalmente a gente faz as aplicações com o pulverizador terrestre normal, né? No caso desse milho, nós optamos em trabalhar com o drone para diminuir as perdas por amassamento. No caso do pulverizador, por mais que haja um cuidado do operador, que trabalha com um sinal GPS pago, é um rastro muito preciso devido à utilização de satélite, mas mesmo assim nas manobras acaba sempre, não copia sempre o mesmo rastro, então sempre acaba amassando um pouquinho mais. Fizer uma conta, um cálculo simples, e como o preço do milho está muito valorizado, 1% de amassamento já paga o serviço da aplicação com drone, né? E no caso, como a gente acaba perdendo mais do que 1% de amassamento, então acaba tendo uma sobra, né? Paga o serviço e ainda sobra, né? Em relação à utilização do pulverizador terrestre. Além de
evitar a perda maior por amassamento, porque o drone trabalha uma altura de 3 a 4 metros acima da cultura, eu tenho uma qualidade de aplicação um pouco melhor também, porque como o milho está muito alto, o pulverizador ele já é uma altura razoável, mas o leque da pulverização sempre acaba esbarrando nas folhas de milho, devido à altura do milho, né? Então, imagina um spray vindo aqui nessa direção, ele esbarra na folha do milho, acaba escorrendo pelo milho e não atinge o alvo, que é a base da planta. Eu preciso ter uma pulverização homogênea, que atinja a parte superior, a média e a parte inferior da planta. E se eu passar esbarrando nas folhas, eu não vou ter essa eficiência que eu tenho com o drone, né? Apesar do drone trabalhar com um volume de água muito menor do que o pulverizador terrestre, ele consegue atingir a parte inferior das plantas e trazendo uma proteção que a gente precisa, né? Que é contra, que a gente aplica fungicida, basicamente a ênfase maior é fungicida nesse momento para proteger contra as doenças que ainda virão durante o desenvolvimento da cultura, né? Essa aplicação que foi feita agora, ela é preventiva? Isso, é uma aplicação preventiva, mas baseada no histórico da região. A gente sabe que tem um risco grande de entrada de doenças, então a gente faz esse manejo preventivo antes que a doença entre, porque depois que a doença entra na área, aí você o trabalho de curar a doença, no caso, é muito mais difícil do que o trabalho de prevenir. Então, e ocorrem perdas, né? Então, para evitar algum tipo de perda de produtividade devido a doenças, se você entrar preventivamente, o teu ganho é muito maior, né? Helmut, como nós acompanhamos nas imagens, esse serviço ele iniciou pela noite, né? Tem diferença de horário na aplicação? Como que é feita essa organização? Então, a gente busca as condições ideais de pulverização. A gente precisa da umidade relativa do ar de acordo com o recomendado, a umidade relativa do ar acima de 55%, temperatura abaixo de 30 graus, ideal em torno de 25 graus, velocidade do vento 5 a 8 km por hora. Então, é um conjunto de fatores ambientais que nem sempre você consegue durante o dia. Então, para atingir, cumprir a tarefa de pulverizar toda a área, às vezes você tem que iniciar o trabalho muito cedo, que nós trabalhamos aqui a partir das 4h30, 5 horas da manhã, e vai até o momento que algum desses fatores te impede de continuar trabalhando. No caso, nós começamos bem cedo, e em um determinado momento, logo cedo, ali em torno de 8 horas, já começou um vento incompatível com a atividade. Então a gente cessa o serviço e inicia o momento que volta a ter a condição ideal. E normalmente, às vezes acontece dessa condição ideal voltar durante a noite. Então trabalha durante a noite até um horário que consegue trabalhar, continua no outro dia, sempre trabalhando dentro das condições que eu preciso. Muito obrigado, Helmut, gerente da Fazenda Escola, Antoniela, Celso, é com vocês no estúdio. Obrigada, Thiago. Professor Celso, bem interessantes as informações que o Helmut transmitiu aí sobre a utilização dos drones nesse caso, certo? Os drones na lavoura é sensacional, é uma inovação e sempre quando aparece uma inovação, o Helmut, ele é uma pessoa arrojada, ele está testando isso aí. E com certeza essa inovação vai pegar. E muitas vantagens, né? Ele explicou claramente as vantagens que tem ali, mas eu diria assim, a gestão, o risco menor, a facilidade que você tem, você usar um volume de cauda menor deriva, principalmente se estiver próximos à zona urbana, né? Tudo isso é importante. E você ter a gestão naquele momento, tomar a decisão naquele momento e ter a rapidez para poder atuar naquele momento. Então, espetacular. Muito bom o drone na lavoura. Com certeza, professor. E a gente acompanhou um outro momento também, que é da utilização de drones para o monitoramento das lavouras por meio de imagens. Vamos acompanhar também? Vamos lá. Na agricultura de precisão, a ciência e a tecnologia caminham juntos para alcançar os melhores resultados. Com esse foco,
O NAP, o Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional do Centro Universitário FAG, promoveu um curso para capacitar profissionais da agronomia no uso de drones nas lavouras. O curso é geração e processamento de imagens aéreas. Então o objetivo aqui é a gente gerar essas imagens com a ajuda do drone, né? E aí depois processar essas imagens e identificar, né, o que nós temos dentro do talhão em termos da cultura, né? Uma visualização um pouco mais macro, né? De variabilidade espacial dentro do talhão, em termos de qualidade mesmo da planta, em termos de saúde da planta. O treinamento foi realizado na Fazenda Escola da FAG e aplicado para engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas da Copagril de várias cidades do estado. Para muitos, foi o primeiro contato com o drone. Minha primeira experiência, né, com o drone, nunca tinha manuseado um ali, pilotado, mas é uma ferramenta que vem aí para a nossa área, né, que é da agricultura, e vem para auxiliar e para somar, né, e vem também para ajudar a gente a diagnosticar, né, a presença de pragas, doenças, então vem mais para agregar. Em 2 dias de curso, foi possível explorar ao máximo uma das principais funcionalidades do equipamento, o diagnóstico por imagem. E tudo isso com muita atividade prática. Esse monitoramento ele pode ser feito desde a semeadura. Então eu posso ir acompanhando o desenvolvimento. E as possibilidades são amplas. Só para se ter uma ideia, a partir dos dados coletados pelo drone, é possível identificar desde áreas afetadas por plantas daninhas até a eficácia de um produto aplicado na lavoura. Uma ferramenta que deve somar ao trabalho do agrônomo. A gente vai aplicar no dia a dia nosso, né? Ajudando aí a diagnosticar diversas pragas, doenças, problemas de solo, problemas de nivelação de solo, problema de erosão. Então, no dia a dia a gente vai usar muito isso aí. O uso de drones na agricultura está em alta. Por isso, muitos profissionais buscam se capacitar na medida que a tecnologia avança e, assim, acompanhar as últimas tendências do mercado. Foi pensando nesse público que a AREAC e o CREA Paraná promoveram a Semana do Engenheiro Agrônomo, um evento que trouxe profissionais especializados neste novo setor. Um dos palestrantes convidados foi Gabriel Colli, engenheiro agrônomo e diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Ele comentou sobre a legislação que existe para a prestação de serviços com drones e a ausência de algumas informações, como, por exemplo, a altura correta de voo para a pulverização. Esse é um debate interessante, são 2 números que chamam muita atenção. Um é a altura de voo, que você comenta, por isso que a gente precisa ter pesquisa, para que a pesquisa nos diga, olha, a melhor altura de voo é 5 metros, é 3, é 10. Como na aviação agrícola hoje, tradicional, a melhor altura de voo é entre 3 e 5 metros, dependendo do que vai ser aplicado, é a região do Brasil. Com o drone, a gente imagina que também não vai ser diferente, mas a gente precisa comprovar através da ciência, através da pesquisa. E outro número que chama atenção é qual é a distância que a gente tem que respeitar de rios, de matas e de cidades. A regulamentação hoje do Ministério da Agricultura fala em 20 metros, porém, há uma dúvida se é suficiente ou se é demais até. Como é que a gente vai responder isso? Fazendo pesquisa. A pesquisa vai ter que nos dizer, olha, talvez 12 metros chega ou talvez tenha que precisar de 40. Então aqui é um grande debate, aqui é um tema que a gente quer provocar, inclusive, o meio acadêmico, a indústria, para que você pesquise mais sobre isso, a gente possa debater e trazer teses, né, artigos científicos para debater esse tema e chegar a uma conclusão que talvez a melhor distância até é 20 metros, ou é mais ou é menos. O evento também contou com a exposição de drones utilizados na pulverização. Para o Bruno, estudante de agronomia do Centro FAG, tecnologias como essa são alternativas para soluções de problemas no campo. Hoje e ontem foi apresentado várias tecnologias importantes para estar auxiliando o produtor aí nesse dia a dia. Um professor meu falou que a gente tem a missão de aumentar em 2,5 vezes a produção do Brasil. O Brasil é um grande celeiro de produção do mundo. Então, a gente busca essas alternativas, é uma responsabilidade que ele deixa para a gente, então a gente busca tecnicamente conseguir resolver esses problemas, essas adversidades que vêm acontecendo aí no campo. Como a gente estava comentando, né? Tecnologia pura, né, professor?
Tecnologia pura. Isso me faz lembrar quando eu me formei em 1978, que a agronomia era a profissão do futuro. E realmente o futuro está chegando agora. Eu queria viver mais 50 anos para ver quais seriam as mudanças que tem por aí. Mas você poder analisar fotos, analisar imagens e tomar decisões através de softwares que leem essas imagens e você poder decidir e gerenciar essa sua lavoura é sensacional. É a tecnologia no campo. Veja bem os acadêmicos que estão saindo, os profissionais que estão na área, vão ter que se atualizar, porque a área é muito ampla e tem trabalho para todo mundo. Tecnologia pura na agricultura. Eu diria que é a nova revolução na agricultura. Bom, e nós vimos que os agrônomos e os técnicos da Copagril participaram desse treinamento oferecido pela FAG por meio do Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional. E existem outros cursos de formação, inclusive de pós-graduação, como é o caso desse curso aqui, ó, a especialização em fertilidade do solo em culturas de alto rendimento. E tem mais um também, que é o curso de especialização em manejo fitossanitário de grandes culturas. Ambos começam em fevereiro do ano que vem e para mais informações você pode ligar no telefone 45-3321-3964 e se inscrever lá no site da FAG, que é o fag.edu.br/pós-graduação. Bom, são vários cursos que vão contribuir com a sua qualificação profissional e a equipe da pós-graduação do Centro FAG está à disposição para compartilhar com vocês mais informações. É só ligar. E nessa sexta-feira foi comemorado o Dia da Melancia. Você sabia dessa informação? E essa fruta tão popular é o tema do quadro Isa na Fazenda. Antoniela e professor Celso, isso aí! Nessa última sexta-feira, a melancia, também conhecida por muitos como bola d'água, teve um dia especial só para ela. E nós, como bons brasileiros, somos um dos maiores consumidores desta fruta que vem crescendo e ganhando destaque. O Brasil é o quarto maior produtor mundial e, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano de 2020, nós produzimos 2,3 milhões de toneladas. E as maiores regiões produtoras são o Nordeste, o Sul e o Sudeste. Na região Sul, o Paraná está em segundo lugar e é por isso que a Fazenda Escola faz questão de produzir melancias todo ano. Assim, os alunos e os estagiários podem participar do manejo e estarem preparados para realizar essa atividade na prática. Aqui nós temos a melancia comum com a polpa avermelhada e a melancia com a polpa amarela. E a principal diferença delas é que a vermelha tem um alto teor de licopeno, enquanto a amarela um alto teor de caroteno. Em relação ao sabor, a melancia amarela é mais doce e tem menor quantidade de semente, porém ela pesa em torno de 2 a 6 quilos, enquanto a melancia vermelha pode chegar a 20 quilos. E você aí de casa que tem melancieira deve ficar atento às seguintes pragas. No início do cultivo, a vaquinha, que é uma desfolhadeira, e ao pulgão das folhas. No momento do florescimento, deve ficar atento às trips e quando estiver frutificando, a broca. Em relação às doenças, sempre atento ao míldio e à antracnose, que são as doenças principais. Por isso, recomenda-se um preventivo e também ao oídio. E para finalizar, eu deixo vocês com 2 dicas para o momento em que forem comprar melancia. Sempre escolham aquela com a casca mais dura, lustrosa e com manchas claras. E para saber se ela está ou não madura, faça o famoso teste do soquinho e escolha a com som mais grave. Se puder comparar entre 2 melancias do mesmo tamanho, pegue sempre a mais pesada. Não deixem de nos acompanhar. Até mais! Valeu, Isa! A Sanepar, o Grupo Amigos dos Rios e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel fizeram o repovoamento com peixes nos rios Cascavel e Saltinho. Além de ser um ato simbólico em comemoração ao Dia do Rio, que foi na quarta-feira, o evento busca aumentar a biodiversidade e melhorar a qualidade ambiental dos rios que abastecem a nossa cidade. Uma ação movida pela preservação ambiental. Foi assim que 2 importantes mananciais da nossa cidade, o Rio Cascavel e o Rio Saltinho, receberam novos moradores. Peixes das espécies jundiá e lambari foram soltos, com o objetivo de aumentar a população aquática e melhorar a qualidade de um recurso natural cada vez mais comprometido, a água. Na verdade, essa soltura de hoje é uma ação simbólica para a gente lembrar do Dia do Rio, que é comemorado no dia 24 de novembro.
Hoje nós estamos lançando 7.000 peixes juvenis para repovoar um pouco o rio, para melhorar a qualidade dos nossos rios, para aumentar a biodiversidade. Então a gente está fazendo uma pequena ação para melhorar um dos nossos mananciais de abastecimento de água aqui de Cascavel. As espécies são nativas da bacia do rio Iguaçu, da qual fazem parte os rios que abastecem Cascavel. Os peixes foram distribuídos em 4 pontos da cidade, um deles na região do bairro Maria Luísa e as outras localidades na área rural do município, no rio Cascavel, na estrada São Brás, e no rio Saltinho, na comunidade de Jangada Taborda. Nesta união de esforços, além do poder público, também se destaca o trabalho realizado por voluntários do grupo Amigo dos Rios, que há mais de 20 anos realiza ações em vários pontos da cidade. O seu Adelar é um dos fundadores dessa iniciativa. O respeito e o amor à vida. Eu fiz um trabalho, comecei a minha profissão na PAI e eu vi que aquelas crianças com muitas dificuldades lutavam muito pela vida e faziam muitas coisas boas, muitas coisas bonitas. Então eu comecei a pensar que eu, como dito normal, tinha muito mais a contribuir, tinha muito mais a fazer pela nossa comunidade. E o ambiente era uma questão vulnerável, os rios eram uma questão vulnerável, muito resíduo, muita coisa que não deveria estar dentro do rio, sendo lançadas dentro do rio. Então começamos a fazer esse trabalho, fundando a ONG Amigo dos Rios e desenvolvendo todo um trabalho de educação ambiental, que é o nosso principal objetivo. No dia 13 de novembro, outros 3.000 peixes foram lançados em outro ponto da cidade, nas águas do rio São José, que atualmente é o principal manancial de Cascavel. E é assim, a cada ação como essa, que o grupo pretende mudar a realidade do meio ambiente. Aos 78 anos, seu João faz questão de participar das ações da ONG e reforça a importância da responsabilidade de todos com o meio ambiente. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então o que eu dou um recado é para a população ser um pouquinho mais educada. Não fazer do rio um depósito de lixo, porque aqui não é depósito de lixo. Aqui é a casa do peixe e a água que nós vamos tomar, né? Então eu acho que precisa consciência, precisa educação ambiental. Agora vamos ver como fecharam os preços do mercado agrícola nessa semana. A saca da soja fechou em R$ 156. A saca do milho fechou a semana em R$ 78. Já o trigo, o valor da saca fechou em R$ 91. No próximo bloco, vamos falar sobre a ferrugem asiática, uma doença que pode trazer prejuízos para as plantações de soja. E ainda nessa edição, tem o quadro Vida de Agrônomo. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. A ferrugem asiática é uma praga que ataca as lavouras de soja e que chegou ao Brasil há cerca de 20 anos. Desde então, agrônomos e pesquisadores têm desenvolvido técnicas para combater e controlar a doença. Uma das ações que surtem efeito é a identificação da presença dos fungos antes que eles contaminem as plantas. A nossa equipe foi até uma lavoura para mostrar como funciona esse trabalho. A cultura da soja ocupa um grande espaço no território brasileiro. São mais de 35 milhões de hectares. Um dos principais desafios desse cultivo é o controle de doenças. Nesse sentido, o que vem tirando o sono de alguns produtores é a ferrugem asiática. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Jorge Geller, do Centro Universitário FAG, que vai explicar sobre essa doença, né, professor? Exato. Primeiro, vamos explicar para o pessoal de casa o que é a ferrugem asiática.
A ferrugem asiática é uma doença foliar e é a principal doença da soja na atualidade, a que provoca maiores danos e leva a perdas econômicas. Tá? Essa doença é causada por um fungo que sobrevive na cultura e precisa dessa cultura para sobreviver. E da onde que essa doença veio, professor? É interessante. É chamada ferrugem asiática porque ela foi detectada pela primeira vez lá no berço da cultura da soja, que é a China. Daí que vem o nome então de ferrugem da Ásia ou ferrugem asiática. Professor, especificamente em que ano que ela chegou? Em que safra que ela chegou no Brasil? A ferrugem asiática foi detectada na América do Sul, no Paraguai, no final da safra de soja 2000-2001. Em março de 2001 ela foi detectada no Paraguai. Imediatamente após, alguns dias após, pesquisadores da Embrapa encontraram aqui no Paraná, por volta de fim de abril de 2001, aqui no Paraná a presença então do fungo atacando então plantas de soja. E como que ela ataca a planta, professor? Tá. O fungo da ferrugem, ele sobrevive em algum local, principalmente em plantas vivas de soja que passam, vamos dizer assim, o inverno em plantas extemporâneas, chamadas plantas guachas ou tiguera. Tá? No início do plantio, no novo plantio da nova safra, por volta de outubro, novembro, quando a cultura da soja já está mais desenvolvida, tá? O fungo é retirado daquele local que ele sobreviveu e transferido ou transportado então para as lavouras de soja cultivadas aqui no oeste do Paraná, em todo o Brasil. E ela é transmitida através do vento, então? O vento é o agente disseminador, que retira do local que o fungo sobreviveu no inverno e transporta então para a cultura nova, né? Então o vento é que dissemina os esporos. Os esporos são pequeníssimos, né? Muito pequenos, são invisíveis, né? Facilmente levadas pelo vento, tá? Ele foi encontrado esporos de ferrugem da soja até altitudes de 200 metros, né? Ventos predominantes de 200 metros transportam esses esporos. Na medida que a frente de vento, a frente fria vai levando, né? Eles vão caindo sobre as lavouras e, se existir condição ambiental, provocar a doença. A partir do momento que ela chega na planta, quais são as causas que ela faz para a plantação? Bom, tendo condições ambientais favoráveis para o fungo, ou seja, umidade foliar por volta de 10, 12 horas e temperaturas amenas, o fungo consegue se estabelecer na folha, germinar e penetrar dentro da folha. Tá? Ao penetrar, o fungo sobrevive de células da soja. Então ele mata aquelas células, ele faz uma estrutura no interior da folha onde ele se reproduz. Se reproduzir é fazer esporos. Toda aquela região onde ele faz a estrutura, as células são destruídas, são mortas, né? Tá? E vão se juntando várias lesões na folha, tá? E essa folha então vai sendo consumida, vai sendo destruída. A soma das lesões faz com que a folha fique amarela e caia. A folha é o principal, é o coração da planta, né? É ali que acontece a fotossíntese. Eu vou até pegar uma folhinha aqui, professor, para a gente poder demonstrar aonde que ele gruda. Ele gruda na parte superior ou na parte inferior da folha? Numa situação aqui que se oferece na lavoura, é evidente que a parte superior da folha é o que oferece condições para o fungo chegar, né? Ele chega aqui, né? Se tiver condições, ele se estabelece, principalmente nas folhas baixeiras da planta, tá? Nessas folhas superiores, dificilmente ele vai se estabelecer porque não tem umidade e a temperatura é elevada, o sol pega ele e mata ele. Porém, aquele fungo que cai nas folhas inferiores, as folhas baixeiras, onde é mais sombreado, onde a temperatura é menor, onde tem um pouquinho mais de umidade, essas folhas oferecem, então, condições para o fungo germinar. Portanto, a ferrugem asiática, a ferrugem da soja, inicia sempre em folhas baixeiras. É lá que a doença começa a evoluir. E ela vai, então, se propagando para as folhas superiores depois, se o agricultor não tomar as medidas cabíveis, né? Aqui no campo a gente tem um exemplo de um método, uma ferramenta, né, professor, que a gente pode identificar a ferrugem asiática. O professor pode explicar para a gente o que é esse contexto aqui? Tá. Essa ferramenta que nós temos aqui no nosso lado é um coletor de esporos, né? O coletor de esporos é uma ferramenta que captura o fungo da ferrugem da soja que é trazido pelo vento, tá? Então, se o fungo está sendo trazido por esse vento, por exemplo, né? Agora, grande parte deles estão caindo, dos esporos estão caindo sobre as folhas, mas alguns vão serem capturados por esse coletor. O coletor de esporos, ou armadilha caça-esporos também chamada, nada mais é do que uma ferramenta, é um cano
de 80 centímetros a 1 metro, tendo um bocal aberto, uma aleta aqui no final para direcionar que o bocal fique sempre com a boca direcionada para os ventos dominantes, tá? E dentro dele tem uma estrutura, tá? Uma estrutura em que é colocado então uma ferramenta, tá? Em que é colocado essa ferramentinha aqui, em que é colocado uma lâmina com durex de dupla face, tá? Quando se instala a lâmina, a gente tira o durex protetor, o papel protetor e deixa aí. Então é um durex. Se o esporo está vindo com o vento que está trazendo esporo e que passa por aqui, bate nesse durex. E se porventura tiver esporos, eles ficam grudados aqui, tá? Depois, essa lâmina é tirada 1 a 2 vezes por semana, uma vez por semana quando o soja está no período vegetativo e que não há risco de ter uma doença muito séria, ferrugem muito séria, né? E 2 vezes por semana após o início de florescimento. Essa lâmina, então, é levada para o laboratório, onde ela é vistoriada, né? Onde que ela é varrida para ver se tem ou não o esporo de soja aqui, da ferrugem da soja. Tá? Então o coletor serve como uma prevenção para saber se tem a doença ou não. O coletor é uma ferramenta de monitoramento que detecta a chegada ou não do fungo causador da ferrugem da soja. Tá? Então o coletor é uma ferramenta que diz: agora é o momento ou não é o momento de realizar o controle químico. O produtor que quando constatar presença, fizer o controle, ele está fazendo o controle bem certinho, ele está tirando na mosca do alvo. Está cortando mal pela raiz. Cortando mal pela raiz. Colocando fungicida ou pulverizando fungicida no momento certo, porque é quando está chegando o agente causador da doença. Então agora aqui no laboratório o professor Geller guardou algumas folhas do ano passado e a gente vai poder observar aqui essa característica que fica na folha, né, professor? Exato, Matheus. Essas folhas são da safra passada, que deu pouca ferrugem, o ano safra passada, né? Aliás, nas 2 últimas safras ocorreu pouco essa ferrugem, essa doença, felizmente ocorreu pouco, né? Mas no final dela a gente conseguiu então encontrar plantas com sintomas e sinais, tá? Então nessa folha aqui, ela foi guardada, a gente guarda ela, né? Guarda dentro de geladeira, né? Até porque a gente não sabe se o ano que vem vai ter ou não, né? Então ela está com sintomas característicos da doença, né? Que são pequenas pontuações. O interessante é que nessa folha nós temos também o oídio, né? Então mais de uma doença, né? Então no campo as doenças não ocorrem uma agora, uma depois, elas ocorrem simultaneamente, juntas, né? Então, os sintomas iniciais são pequenas pontuaçõezinhas amareladas, né? Que progridem, vão aumentando de tamanho, já causando uma lesão maior, né? Então, a ferrugem na folha de soja a gente chama de lesão. Lesão é uma área morta, né? Tá? E dentro da folha, né, lá dentro dos tecidos, né, esse fungo faz uma estrutura onde ele vai se multiplicar. Então, de um esporo que entrou, tá, e que produziu esse corpo, essa estrutura frutífera, vai sair em um mês algo em torno de 3.000 novos esporos. Esses esporos, quando maduros, são tirados lá de dentro, eles vêm para fora, e aí o vento se encarrega de retirar aqui, distribuir na mesma folha, na folha seguinte e tal, para que esse fungo faça novos ciclos, né? Esse é um fungo que precisa de estrutura viva. A gente chama que os fungos das ferrugens são biotróficos, só sobrevivem em planta viva. Vindo do campo, retirada a lâmina do coletor, é aqui no laboratório que o técnico ou profissional da área vai mandar para fazer análise, né, Jorge? Sem dúvida, Matheus, tá? Essa leitura que é feita no laboratório é um ponto muito importante, porque é aqui que vai se definir se realmente os fungos ou o fungo da ferrugem da soja chegou realmente na lavoura e foi capturado pelo coletor de esporos. A gente tem que lembrar também que esse é só um exemplo que a gente está fazendo aqui para fazer uma demonstração para vocês. Mas essa lâmina é de 2020, ela não é aquela que a gente retirou lá no campo e a gente estava analisando. Aqui é outra lâmina, só para a gente dar um exemplo para vocês saberem como que é. O esporo da ferrugem da soja, ele tem um formato de pera, né? Ele é periforme e ele tem uma cor verde, verde clarinho normalmente, verde clarinho, né? E ele é todo cheio de espinhos, né?
E para falar mais sobre a ferrugem asiática, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador regional de projetos do IDR Paraná, Vicente Werner. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a ferrugem asiática desde a sua detecção aqui no Brasil, especialmente aqui no Paraná em 2001, certo? Como é que se deu todo esse contexto até agora, Werner? Que bom. É bom nós estarmos junto com vocês aí para trabalhar, para trocar algumas ideias sobre essa importante doença no Paraná e no Brasil, que ela apareceu pela primeira vez em abril de 2001, ela foi detectada aqui no estado do Paraná. De lá para cá a gente só começou a aprender sobre a doença, porque o que aconteceu? Quando ela apareceu, eu lembro que eu estava naquela época, eu estava numa unidade municipal do IDR Paraná, e a gente alertou os produtores sobre a doença, sobre o que poderia vir depois na sequência. Naquela época a gente não tinha produtos para o controle da ferrugem asiática e as coisas foram evoluindo, sabe? E nós fomos aprendendo. E sempre, junto com a pesquisa, juntamente com o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, foi lá o pesquisador deles que descobriu a doença aqui no Paraná e nós fomos crescendo junto com eles. E nós, a extensão, também pegamos a questão da pesquisa e fomos orientando os agricultores nesse sentido para que o agricultor poderia ser bem informado e para que ele não tivesse aquelas perdas que eram alarmadas ou divulgadas em cima da ferrugem asiática. Certo. E hoje essa doença ainda causa muitos problemas para tantos produtores aqui no Brasil, certo? Como é que estamos com o contexto geral? Como essa doença agora ela se manifesta nas lavouras de soja hoje em dia aqui no país? Com certeza, hoje, com a tecnologia, o que aconteceu? As coisas evoluíram muito. Nós temos produtos mais eficientes, mas nós temos outras formas de controle da ferrugem asiática. Entre uma das formas de controle são o uso de cultivares resistentes à ferrugem, sabe? Ou tolerantes. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos hoje já no mercado diversas cultivares que são produtivas, porém, onde a ferrugem ela não causa aquele dano como numa cultivar convencional. Além disso, tem outros mecanismos também, como a rotação de culturas, que é fundamental, a questão do monitoramento, que isso é imprescindível, sabe? Você fazer o diagnóstico correto da tua lavoura, se você faz o diagnóstico correto da tua lavoura, você sempre ganha, sabe? É um ganha-ganha nesse sentido aí. Certo. Werner, no começo, a ferrugem asiática foi um impacto muito grande. E com essas medidas que você está falando de manejo, de controle, parece que o agricultor ficou meio afoito, ele gosta de chegar e aplicar. Explica para nós o que está acontecendo com essa agricultura aí que está meio atravessando aí a parte técnica aí. Não, isso é uma grande verdade, sabe? Isso aqui, o agricultor, o que o agricultor faz? Ele quer saber a lavoura dele bonita e limpa. Né? Bonita e limpa, isso é fundamental. Agora, ele não faz a experiência, por exemplo, onde ele aplica e não aplica, se tem aquele resultado. E hoje o que acontece? Como o agricultor ele não tem toda aquela informação, ele não faz aquele diagnóstico naquela lavoura, ele às vezes acha, não, se eu deixar de aplicar eu vou perder soja, sabe? E não é sempre isso que acontece. Isso nós temos nos nossos trabalhos e em todos os levantamentos que nós fizemos. Isso é perceptível, sabe? Você falou o diagnóstico correto. Me explica como faz esse diagnóstico. Se eu sou agricultor, que hora eu vou passar? Como eu vou passar? Consegue fazer isso para transmitir isso para o nosso público aí, para mim? Não, isso é muito legal, sabe? Muito legal. Nessa questão do diagnóstico, nós temos um aparelho que nós chamamos, é bem simples, ele é caríssimo, com R$250 você compra ele. Tá? Super acessível, né? É, super acessível. Então, se chama de coletor de esporos. Mas esse é o aparelho que você coloca lá na lavoura que nos ajuda a monitorar. Agora, esse não é o segredo. O segredo é você ter uma equipe que possa fazer aquelas lâminas
a fazer as lâminas, fazer a leitura e os pontos onde a gente faz a leitura daquelas lâminas. Então, nós do IDR Paraná, nós temos na região de Cascavel 7 locais que estão equipados com microscópio. Nós podemos resumir isso em quê? Num pequeno laboratório, onde os nossos profissionais devidamente treinados, eles fazem a leitura da ferrugem nas lâminas, ver se ela aparece ou não aparece. Com essa atitude, com essa observação, quanto tempo o agricultor consegue retardar a entrada na lavoura? Quanto, vamos dizer, ele ganha uma aplicação, ganha 2 aplicações, que ele deixa de aplicar, ele ganha dinheiro com isso? Ganha bastante dinheiro, bastante dinheiro. Nós, na média, para vocês terem uma ideia, no Paraná, no último ano nós tínhamos instalado 250 coletores no estado do Paraná. Então são pontos onde a gente fez o diagnóstico da ferrugem asiática, que ela está sendo disseminada pelo ar. Então a gente coletou. Então, em todo o Paraná, os agricultores que adotaram essa tecnologia, eles retardaram a entrada na lavoura 22 dias. 22 dias em média. Isso quer dizer o quê? São praticamente 3 semanas depois que o agricultor começou a aplicar o fungicida, o nosso agricultor entrou na lavoura. Ganhou pelo menos uma aplicação, ele já ganhou aí. Uma aplicação ou mais. Nós temos na média, está dando 33%. 33% de economia. Então, o que acontece? O nosso agricultor, em média, no Paraná, está fazendo 3,2, 3,5 aplicações, alguns 4, outros 5. Se você colocar isso em 33%, isso dá mais do que uma aplicação que o agricultor ganhou. Se nós pegarmos os números mais exatos da nossa pesquisa que a gente tem, isso dá mais ou menos 1,3 aplicações a menos que o agricultor fez na lavoura. Hoje, se o agricultor do oeste aqui do Paraná, ou do Paraná como geral, quiser saber aonde está iniciando a ferrugem aqui no Paraná, o IDR tem condição de falar, olha, em tal lugar está iniciando as primeiras pústulas, em tal lugar está tudo verdinho, bonitinho. Tem condições? Temos, nós temos o nosso site, que nós podemos usar. Com certeza, né? O site que monitora e faz esse levantamento, certo, Werner? Inclusive, a gente tem imagens aqui, se você puder explicar para quem está em casa como é acessível ter essa conexão com o site. Eu acredito que a nossa equipe até separou a imagem. Pode explicar para nós um pouquinho mais? Esse é o site do IDR que faz esse monitoramento, certo? Exatamente. Nesse site, nós podemos verificar, por exemplo, os pontos vermelhos. Os pontos vermelhos foram onde a gente já detectou a presença dos esporos no coletor. Porém, não quer dizer que o agricultor precisa aplicar. Como o clima está seco, está muito quente, o fungo não se multiplica. Então, isso quer dizer o quê? Nós estamos monitorando as lavouras, o agricultor não precisa se precipitar e nem se preocupar tanto assim, não. Agora apareceu, eu preciso entrar na minha lavoura. Muito pelo contrário, o clima está seco, o clima não está adequado, eu tenho uma cultivar que é tolerante ou resistente à ferrugem, eu não me preocupo. Esses pontos, por exemplo, que diz... Não, o fungo está presente, ele está começando a entrar nas lavouras de soja. Mas isso não quer dizer que o agricultor precisa ir lá e amanhã não vou precisar entrar na lavoura. Muito pelo contrário. Com certeza. Então a gente pode ver, né, professor Celso, que tem uma série aí de providências que os produtores podem tomar em parceria sempre com o pessoal do IDR Paraná, uma série aí de pesquisadores, extensionistas, toda a equipe que está trabalhando em prol aí desse manejo, desse monitoramento da ferrugem asiática, que é ainda uma praga que dá dor de cabeça para os produtores, mas que pode aí ser muito bem controlada, né, professor Celso? Correto. Muito obrigada, viu, Werner, por todas as indicações que você nos apresentou aqui. E para quem quiser conhecer, então, o site do IDR Paraná e ter essa noção, você pode passar para nós, para o pessoal que está em casa acompanhar? O site é muito simples, Alerta Ferrugem IDR Paraná, ou Alerta Ferrugem Embrapa. A pesquisa que lá vai abrir exatamente esse site que foi divulgado. É muito simples e lá vai mostrar os pontos onde já foi detectado, né, onde foi detectada a ferrugem asiática, mas porém não é de se precipitar e nem de se apavorar.
consulta um profissional de sua confiança, que ele vai dar a orientação correta. Com certeza. Muito obrigada e fique sempre à vontade para voltar aqui no programa conosco, né, professor? Correto. Obrigado. Nós estamos à disposição também. Muito bem, muito obrigada. E também colocamos o IDR à disposição de vocês para outros programas, que a nossa função é divulgar tecnologias e nós temos muitas tecnologias para serem divulgadas. Com certeza, a gente não tem dúvida disso. Muito obrigada. Obrigado. E agora é hora de conferir os preços do agromercado. A arroba do boi gordo fechou a semana em R$ 295. O quilo do suíno permaneceu em R$ 6,80. O frango fechou a semana em R$ 5,10 o quilo. Daqui a pouco, o quadro Vida de Agrônomo mostra a rotina de Dandara Pérez. Ela se formou no Centro FAG e passa o dia visitando as lavouras da região. Tem também a entrevista com a princesa do agro. É já já! São Lucas Cascavel, muito mais do que um hospital, um centro completo de saúde. Hemodinâmica, UTI, centro cirúrgico e centro de imagens. Serviços de diagnóstico, laboratório, obstetrícia e clínica geral. Atendimento 24 horas em uma estrutura de excelência e padrão internacional. Pronto atendimento e plantão pediátrico exclusivo São Lucas H-Kids. Hospital São Lucas, nossa especialidade é sua saúde. Cascavel, 3219-6464. Começamos este bloco com uma dica. Na quinta-feira, dia 2 de dezembro, a Adamar promove um centro de treinamento sobre manejo de plantas daninhas. Uma oportunidade para você ampliar os conhecimentos sobre tecnologias de proteção de cultivos. A atividade faz parte do programa Bom de Soja e vai ser às 9 horas da manhã na Fazenda Escola da FAG. Professor, é bacana essa parceria entre a empresa e a fazenda, né? Como a gente vem sempre tratando aqui. As parcerias são importantes, você veja bem, é um momento das empresas demonstrarem os seus experimentos para treinar técnicos, agricultores e principalmente dentro de um centro universitário. Isso é interessantíssimo para a FAG. Participando desse processo faz com que seus acadêmicos fiquem capacitados para o campo. O quadro Vida de Agrônomo foi criado para mostrar a rotina dos profissionais que trabalham com o dia a dia do campo. Hoje, a nossa personagem é a Dandara Pérez, formada na última turma do curso de agronomia aqui do Centro FAG. Dedicação, pé na estrada e paixão pela agricultura definem o dia a dia da nossa entrevistada de hoje no quadro Vida de Agrônomo, Dandara Pérez, que é egressa do curso de agronomia do Centro Universitário FAG. Dandara, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, Antoniela. Muito obrigada a toda a equipe AgroFag. Fico muito feliz pelo convite. Vamos contar um pouquinho mais do seu dia a dia, que como eu já comentei aqui, né, pé na estrada sempre, para lá e para cá, por toda a região oeste do Paraná. Conta um pouquinho mais sobre como é seu dia a dia e sobre como é a sua história com a agronomia. Então, minha história na agronomia começou desde criança, né? Eu sou filha de produtores rurais, eu nasci num berço de produtores rurais, sou filha do seu José Mauro e da Maria Cristina, que são produtores de soja, milho e também dos bovinos leiteiro e gado de corte. E eu sou lá do Mato Grosso do Sul, então eu cresci na roça, vendo os meus pais trabalharem na atividade, desde pequena, né, desde criança, nos primeiros passos eu já estava com eles, né, aprendi a plantar abóbora na horta, aprendi a andar de trator, né, com o tempo foi evoluindo, passei a tomar conta da atividade leiteira, até que eu decidi cursar agronomia. No começo tinha uma certa dúvida entre agronomia e veterinária, mas eu entendi que a agronomia ela tinha um campo muito mais abrangente. Eu poderia muito bem estar alimentando os animais, né, e não só cuidando deles de uma forma diferente. Resolvi fazer agronomia, tanto é que a decisão para fazer o curso de agronomia foi através de uma feira das profissões que teve na FAG, que eu vim quando eu era estudante do ensino médio, e tomei a decisão de fazer o curso de agronomia, porque eu sempre admirei pessoas, né, profissionais de agronomia, que para mim até hoje são inspiração. E também por incentivo dos meus pais. Minha mãe e meu pai sempre queriam uma filha agrônoma ou um filho agrônomo.
Que bacana. E aí a tua família também tá cheio de gente que é desse ramo, hein? Por incrível que pareça, não. Minha família é predominantemente de agricultores. Agricultores, tem avós paternos e maternos, todo mundo da agricultura. Mas engenheiro agrônomo é só eu. Tá? Que resolvi fazer o curso de agronomia e falei que era isso que eu queria. Agora, por incentivo, acho que da minha parte também, eu vejo que tem uma galera que já está indo para o técnico agrícola, que vai cursar agronomia, assim, que vai traçar os mesmos caminhos. Eu brinco com eles até ser meus futuros estagiários. Que legal! Então você incentivando aí o pessoal da sua família Sim. também. E agora eu quero saber, você comentou comigo que você se formou no início desse ano, né? E a sua caminhada com a agronomia já está explorando várias áreas. Conta um pouquinho para nós como que foi assim a sua parte de trabalho já durante a faculdade, ao longo da faculdade, e o que você está atuando agora. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão começando a fazer agronomia ou para outros profissionais da agronomia, que a agronomia, o curso, ele não inicia no dia que a gente cola grau. A formação, o profissional da agronomia não inicia quando ele cola o grau. Ele inicia antes da faculdade, antes dele pisar na faculdade. Então eu tracei um caminho de ser muito participativa. Meu pai me incentivava, vai naquele evento, vai naquele dia de campo, no meu lugar. E eu sempre ia com o pessoal, as caravanas, ia só eu de menina, e eu sempre estava indo com os produtores e acompanhava. Então eu sempre fui muito de gostar de evento, de gostar de estar no meio dos produtores, de gostar de conversar muito, né? E de aprender sempre. Então durante a graduação, qual foi o caminho que eu tracei? Participei de muito evento, né? De muito protocolo de pesquisa. Eu fui bolsista do IDR Paraná, fui bolsista da Oroagri, que é a empresa que eu trabalho atualmente. Fui estagiária de muitos lugares, né? Estagiária de muitas pessoas que para mim eram inspiração e me serviram para ser a profissional que eu sou hoje. Eu fui indo, sendo bolsista, fazendo estágio em empresas parceiras, até que eu enviei meu currículo, né? Já não esperei me formar para tentar ingressar no mercado de trabalho. Certo. Era março do ano passado, eu já estava mandando currículo, e o currículo que eu mandei para a Oroagri foi em setembro do ano passado. Fui selecionada, não tinha terminado as aulas ainda do curso de agronomia, e a Oroagri, o RH foi muito querido, né? Eles esperaram eu concluir, e a partir do momento que eu terminou minhas aulas em dezembro, eu já entrei na Oroagri. Então eu comecei a trabalhar antes da colação de grau e estou trabalhando até hoje. Hoje o que eu, Dandara, faço? Eu sou responsável pelo desenvolvimento de mercado, sou consultora de desenvolvimento de mercado. E a Oroagri, para quem não conhece, é uma empresa que tem a patente mundial do uso do óleo essencial da casca da laranja para agricultura e pecuária. Então a base dos nossos produtos são esses. E o que eu, como desenvolvimento de mercado, faço? Então eu vou nos produtores, eu faço campos demonstrativos de produtos que passaram da pesquisa, estão em desenvolvimento e futuramente vão estar no comercial. Então é aqui que a gente afia o machado, a gente vê alguns detalhes para ajustar com o pessoal da pesquisa. E consequentemente desenvolver o mercado na região para futuramente a gente atender bem os produtores, saber o que acontece, saber instruir. E é por isso que eu ando tanto, que eu sou tão pé na estrada assim, porque eu ando numa região muito grande e assim, eu sou muito feliz porque eu tive a oportunidade de conhecer a região inteira, né? Você comentou comigo que todos os clientes que você atende aqui na região têm uma particularidade ou outra, e essa propriedade é uma delas também, né, Dandara? Sim. A gente atende os produtores através dos canais parceiros ou revendas parceiras, né? Mas tem muitos produtores que é produtor Oroagri, né? Então, assim, aqui é um produtor que eu conduzo campos com ele já desde a safra passada. É um produtor que já usa produtos do comercial, que é cliente, e é um produtor que eu faço o desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto. Então, eu tenho 3 trabalhos com eles, né, com 2 irmãos, rodando nessa safra. E agora para a gente falar sobre a sua paixão pela agronomia, né, para essa área tão vasta. A gente está aqui numa lavoura de soja e a gente consegue ver os bons resultados, esses benefícios que a pesquisa e a dedicação no campo, eles trazem para o produtor, né? Eu acho que ver os resultados na parte prática é a coisa mais importante, porque eu, Dandara, principalmente, eu prezo muito por não ver somente os resultados na planta, em produtividade, mas ver a alegria do produtor em estar colhendo os bons resultados, ou mais resultados do que ele já está tendo na sua propriedade.
Então essa parte é muito gratificante. Outra coisa que é muito gratificante é quando a gente cria laços de amizade com um produtor e esse produtor, querendo ou não, passa a tratar a gente como um membro da sua família. É muito gratificante a gente ser bem recebido numa propriedade e ser reconhecidos pelos nossos trabalhos. Eu recebi, inclusive, um elogio de um produtor no dia que eu fiz minha colação de grau festiva, por conta da pandemia, né? Fiz a minha colação de grau festiva e um produtor mandou assim, ó, só continuar fazendo o que você está fazendo que já é sucesso. Então, assim, significa que a gente está trilhando um caminho bacana e é muito gratificante entregar resultados no dia a dia e ser quem a gente é e ser reconhecido pelo nosso trabalho. Eu acho que, como eu sou filha de produtores rurais, eu sempre entendi o outro lado. O lado de ser um produtor rural. Então a gente sabe o que o produtor rural passa, a gente sabe que ele tem uma agricultura a céu aberto, que ele é dependente de muitos fatores, né? Ora, esse ano, por exemplo, a soja deveria já estar em estágios bem avançados, está atrasada teoricamente, nós estamos em novembro, né? Então, assim, tudo é difícil, entendeu? Então, assim, entender o outro lado e atender bem é o diferencial. Dandara, além da sua atuação na empresa, há também um hobby que é muito bacana, principalmente agora focando nas mulheres, né, protagonistas no campo, que é o Agrodelas. E conta um pouquinho mais para nós sobre isso. Então, eu tenho um hobby que é uma página no Instagram, surgiu com o meio da pandemia, né, quando eu ainda era estudante. Eu tenho parceria com a Graziele de Camargo, que ela é arquiteta e produtora rural lá no Rio Grande do Sul, e a internet nos conectou. E a gente pensou assim, vamos fazer algo que nos faça aproveitar a internet de uma forma inteligente. Então, hoje a gente tem uma página, a gente faz lives, geralmente aos domingos, finais de semana, né, a domingo à noite, a gente faz isso, a gente tem sempre convidados muito especiais. Então a gente já fez lives com o Paulo Arbex, com o Vinícius Dutra, vários pesquisadores, e é o momento da gente usar a internet de uma forma inteligente. É uma hora de conversa produtiva, de network. Então assim, é muito gratificante, porque hoje a gente tem muitas meninas, eu já tive contato com produtores, que já fiz eventos, noites de campo, que o produtor chegou assim, eu te sigo, eu vejo suas lives, então isso é muito gratificante. Legal. Dandara, então eu te agradeço muito, obrigada por participar aqui com a gente dessa edição do Agrofag, do Vida de Agrônomo, e desejo que daqui para frente seu caminho seja ainda mais lindo. Eu que agradeço, Antoniela, e toda a equipe Agrofag pelo convite, fico muito feliz, né? Me sinto honrada por estar aqui participando. E é só o início, na verdade, né, de uma caminhada. Estou aí há 10 meses no dia a dia do campo, realmente atuando como engenheira agrônoma, né? E agora é sempre um desafio diferente a cada dia, né, que a gente tem, e cada desafio é uma evolução. Foi incrível conhecer a Dandara e a história dela com tanta dedicação. Agora é hora de conferir a previsão do tempo. Neste domingo, 28 de novembro, as temperaturas serão elevadas em praticamente todo o estado. A sensação será de clima abafado e seco em algumas cidades. Segundo o CIMEPAR, a instabilidade ainda permanece no Paraná. Chuva de forma isolada pode ser registrada a qualquer momento do dia. Em Cascavel, o sol deve predominar durante toda a semana. Na segunda-feira, a temperatura fica entre 17 e 26 graus. Uma onda de calor atinge a capital do Oeste a partir de quarta-feira, com termômetros sempre acima dos 30 graus até o próximo domingo. Em Palotina, a semana inicia com sol entre nuvens. Na quarta-feira, primeiro dia do mês de dezembro, a temperatura varia entre 20 e 32 graus. A semana em Campo Bonito também será de sol e calor. Amanhã, a máxima não passa de 28 graus. Mas no decorrer dos dias, a temperatura pode chegar até 32 graus. Estudantes do ensino médio participaram da Feira das Profissões aqui do Centro FAG. Entre eles estava uma figura conhecida nas redes sociais do mundo agro, a Ana Júlia Rudinick. A garota é conhecida como Princesa do Agro e tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Nós separamos algumas postagens dela aqui para mostrar para vocês. A frase do dia é: para que academia quando você tem um facão e uma roça inteira de milho para você cortar na mão, tchau. Good. Que academia é para os fracos. Você quer perder peso, vem aqui me ajudar a cortar milho que você ganha mais e vê o resultado em 2 dias, tchau. E é isto. E dale.
Mangueira do narguilé? Não, foicinha pra mim cortar pasta pra levar pros porcos. Aliás, podia ser eu e você, né? Mas tu prefere ficar aí dormindo até meio-dia? Praia? Não. Roça de milho. Pra ajuntar os milho que a ceifa derrubou, tio. Que essa vida de pobre não é fácil. Criativa ela, né? E a gente aproveitou para fazer uma entrevista com a princesa do agro. Hoje no Agrofag nós produzimos um material um pouco diferente, mas porque a gente tem um destaque da área agro aqui com a gente, a Ana Rudnick, mais conhecida como Princesa do Agro. Ela que já ultrapassa os 370 mil seguidores no Instagram e 1 milhão de seguidores no TikTok. E hoje ela está aqui com a gente, conhecendo um pouco mais da estrutura do Centro Fag, no evento Fag X, na Feira das Profissões do Centro Fag. E ela vai conversar um pouquinho mais com a nossa equipe, explicando aí como é que está sendo essa visita, e explicando um pouco mais sobre a sua história também. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Também, tudo certo. Tá gostando aí da visita? Aproveitando? Sim, eu tô gostando. É bem legal. Que bom. Viu? E você estava contando um pouco sobre a sua história. Você cresceu, então, na roça mesmo? Isso aí, desde pequena. Eu, a minha mãe, a minha tia e a minha irmã. Só mulheres. Todas mulheres. E essa vivência no campo para você, você demonstra ela nas suas redes sociais e você sente que bastante gente se identifica? Sim, bastante gente, até gente de cidade grande, que às vezes não tem o contato, começa a se sentir mais próximo da roça, começa a ver o dia a dia do agricultor, traz uma novidade para quem não tem ligação com a roça, né? E você é natural da cidade de Marmeleiro? Isso aí, eu sou marmeleirense. E para o pessoal que ainda não conhece o seu trabalho, quer divulgar suas mídias sociais, explicar um pouquinho mais sobre os conteúdos que você publica lá? Para quem não me conhece, eu sou a Princesa do Agro. Eu gravo vídeos sobre o dia a dia no interior, cantadas, agro, humor. O meu dia a dia mesmo. Eu tô lá trabalhando, vem uma ideia, eu tô gravando. Eu me chamo Princesa do Agro em todas as redes sociais, então quem quiser me seguir. E o meu nome é Ana Júlia Rudnick. Certinho, então, eu desejo um bom passeio para vocês aqui na Feira de Profissões do Centro Fag e que você continue levando um pouco mais da cultura, né? Que tem tantas coisas para explorar desse nosso mundo agro aqui do Brasil e do Paraná para todo mundo. Que é um dia a dia puxado, que muitas vezes você leva alegria para essas pessoas e elas pegam e pensam, nossa, isso é bom o que eu estou fazendo e é uma profissão necessária, né? Porque ninguém fica sem. Muito bem, muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês, obrigada pelo espaço e um beijo para vocês. Um beijo, até mais, pessoal. E chegou a hora de conferir o que foi destaque nas redes sociais do Agrofag. Vamos lá. Esse é o registro que aconteceu durante a Feira das Profissões. Eu fiz uma foto com as meninas que estavam auxiliando ali no tour, juntamente com os alunos, as acadêmicas, e também a Isa, que é coordenadora da parte de estágio na Fazenda Escola. A gente aproveitou para tirar essa foto porque o momento estava muito legal. Tinha bastante gente aproveitando as visitas, então a gente resolveu registrar. Além disso, o Diogo e o Guilherme, que são de Nova Prata do Iguaçu, aproveitaram para fazer aquele charme, professor. Charminho para a família, para os amigos. Isso aí, com o microfone do Agrofag, em cima da colheitadeira que estava sendo exposta ali no pavilhão da Fazenda Escola. E esse registro é do Helmut com o Márcio, que foi responsável ali por fazer a parte da demonstração, da pulverização, isso aí, professor, que a gente demonstrou aqui um pouquinho, que a gente mostrou para o pessoal, e eles aproveitaram para marcar o Agrofag. O Márcio foi colega meu na antiga empresa que nós trabalhávamos. Olha só que bacana. E agora está aqui com a gente na Agrofag. Vendo ele trabalhando com drone, sensacional. Muito bom, muito bom. O Márcio aproveitou para marcar o Agrofag lá no Instagram e se você quiser, marca a gente também. Eu vou relembrar para vocês os nossos canais de comunicação lá nas redes sociais. O Instagram, então, @agrofag, no Facebook, Agrofag também. E se quiser mandar uma mensagem para a gente lá no WhatsApp, o contato é o 45-3321-3970. Pode ser por texto, áudio, fotos, da forma que você quiser. Participe sugerindo assuntos para serem tratados aqui no programa. E outra coisa, não se esqueçam que o Agrofag de hoje já está disponível no YouTube. É no canal Fag. Vai lá e já se inscreve. Professor Celso, chegamos ao final do nosso programa. Te agradeço. Muito obrigada por estar aqui comigo. Um bom domingo para o senhor e para a sua família. Obrigado. Bom domingo a todos. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.